Olá, amigos e amigas do programa Jesus, Amor, Graça e Paz. É com muita alegria no meu coração que eu aceitei o convite do meu irmão e amigo Ricardo para refletirmos um pouco sobre um texto da Palavra de Deus no dia de hoje. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo César Albuquerque. Os amigos me conhecem como PC. E é assim que eu sou conhecido no meio da comunicação. Sou radialista, teólogo, um estudante da Bíblia, interessado no Evangelho, nas revelações da palavra. Enfim, eu gostaria de refletir e compartilhar alguns momentos com vocês sobre um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Se você tiver a sua Bíblia aí, por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, do 28 em diante. O texto diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós estamos diante de um texto, ou parte de um texto, de Romanos, dos mais complexos de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. É um dos textos, na minha modesta opinião, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Mas, sem dúvida alguma, um dos mais profundos, um dos mais complexos e que tem provocado ao longo dos anos, na construção da teologia cristã, muitos debates, muitas polêmicas. Mas o que importa para a gente aqui agora, já que nós temos poucos minutos para refletirmos sobre este texto, é nós procurarmos extrair dele aquilo que possa surtir efeito, fazer efeito na nossa vida prática, na minha vida agora, na minha vida hoje, né? Enquanto eu piso este chão, enquanto eu respiro este ar, enquanto eu posso observar o mundo ao meu redor. E o texto, ele é intrigante porque Paulo já diz o seguinte: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí alguém poderia perguntar, que coisa interessante, todas as coisas cooperam, né, ou convergem, algumas traduções dizem assim, convergem, né, contribuem, né, conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas mesmo. E se nós pudéssemos ter a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de nos encontrarmos com Paulo pessoalmente, tenho quase certeza de que ele diria: sim, todas as coisas convergem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém poderia perguntar o seguinte: mas até as coisas ruins, até as coisas que nós consideramos más, elas também contribuem, elas também convergem, elas também conspiram a favor ou em favor daqueles que amam a Deus? Eu também teria quase certeza que o apóstolo Paulo diria: as coisas más também. Tudo contribui, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. E diz mais o apóstolo no versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o propósito não meu, nem do João,
nem da Maria, nem do José, nem do Joaquim, nem do Antônio, mas segundo o propósito de Deus. Esse texto diz também que Deus nos pré-conheceu lá na eternidade. Esse texto diz que Deus, para aqueles que Ele conheceu lá na eternidade, Ele desenvolveu um processo de salvação. Ele chamou, diz aqui o texto, a partir do verso 29, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse processo de salvação começa com Deus conhecendo lá na eternidade, ou pré-conhecendo as pessoas, e predestinando as pessoas. Não porque Deus previu que as pessoas seriam cristãs, ou ou se converteriam numa imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Não, Ele predestinou para que todos os chamados fossem transformados segundo a imagem do seu Filho. Há uma diferença enorme nisso aí. Deus não predestinou porque Ele previu que as pessoas seriam conformes à imagem do seu Filho. Não, Ele predestinou para que as pessoas fossem. E para esses, Ele diz o seguinte, olha, aos que predestinou, a esses também chamou. É esse chamado eficaz, é o chamado irrecusável, irresistível do Espírito Santo quando se aproxima de uma pessoa e consegue produzir nessa pessoa a convicção do pecado, da justiça e do juízo de Deus, de tal forma que a pessoa se encontra numa situação inescapável. É a mão da graça de Deus, é o chamado da graça. É o chamado poderoso, irrecusável e irresistível de Deus. E o texto diz mais, a esses que chamou, a esses também justificou. Ora, o que é justificar, segundo o texto bíblico? Senão considerar justo aquele que antes era injusto aos olhos de Deus. Deus, diante dos injustos, desses injustos que Ele pré-conheceu, predestinou e chamou, Ele justifica, considera justo, declara justo. Não os torna justos, declara justos. E que mais? Por último, a esses que justificou, a esses também glorificou. É óbvio que, do ponto de vista prático e real, a glorificação ainda não aconteceu. Mas para Deus, uma promessa é um fato. Para Deus, uma promessa é algo já concreto, é algo que já se realizou. Por isso, Paulo diz aqui, olha, a esses que justificou, ele já glorificou, ou seja, está garantido. A salvação está garantida. A salvação é eterna, ela é imutável, ela é irrevogável, ela é imexível. Por quê? Porque quem foi que te pré-conheceu, que te predestinou, que te chamou, que te justificou e que te glorificou? Foi Deus. Esse texto, portanto, ele se reveste de uma profundidade, mas também de um aspecto de grandiosidade e de algo que nos enche de alegria, porque nós estamos lidando com um Deus que nos conhece melhor do que a nós mesmos e que, mesmo conhecendo, sabendo da nossa vida, resolveu nos salvar. Esse é o Deus que eu convido você a conhecer através do estudo da Bíblia, através de uma comunhão diária com Ele. É para isso que nós estamos aqui nesse programa, para provocar você a buscar esse conhecimento pessoal e real do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus quer que você ouça essa palavra e, quando ouvi-la, aceite a palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não resistais. Que Deus possa te abençoar ricamente no dia de hoje. Em nome de Jesus. Até um próximo encontro. Amém.